Hello everyone, how are you? Vamos ter mais um momento aqui de aula de explicação. Lembrando que é uma aula gravada, né, vocês estão tendo um dia de lives hoje, mas como eu não tive como participar desse momento ao vivo, né, porque eu estou iniciando aqui minhas atividades, eu estou iniciando o mestrado esse ano, e uma das minhas disciplinas agora iniciou na terça-feira, e aí é um dos dias mais cheios que eu tenho, então eu, fui obrigada a gravar a aula para vocês, mas, né, a vantagem que também nós temos de um vídeo é que vocês podem assistir mais de uma vez, podem acelerar. Eu adoro acelerar vídeo, certo? Quando eu vou assistir alguma coisa estudando por vídeo, eu vejo ali com a velocidade mais rápida. Enfim, né, você pode, que aí você vê mais rápido. Fiquem à vontade para vocês fazerem, né, o que vocês quiserem. Hoje a gente vai começar, tá, revisando, né? Eu vou aqui agora desaparecer desta tela, porque eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. E aí a gente vai começar hoje fazendo aqui uma revisãozinha da nossa atividade que eu mandei pelo Meet. Deixa eu ver, deixa eu só conferir aqui se está aparecendo. Ok. Vamos lá, vamos ver aqui. Pronto, estamos. Essa aqui foi a nossa última atividade, né? Atividade número 6 que eu coloquei, né? 6 porque é a 6 desde o começo do ano, certo? Mas no caso, a 5 e a 6 são atividades do segundo bimestre, né? Da 1 a 4 são do primeiro, né? Só para ficar mais fácil de vocês se localizarem mesmo. Ok, então aqui a ideia era trabalhar com resposta curta, ok? Então aqui, por exemplo, se você pergunta à sua professora, Teacher, can I go to the bathroom? Né? Aquela clássica, né? Aquela clássica pergunta, deixa eu colocar aqui de uma forma igual vocês visualizam quando recebem, porque aqui estava editável, pronto. Vocês visualizam dessa forma. Deixa eu dar um zoom para ficar mais. Pronto. Ups, foi demais. Um pouco menos, pronto. Então, aqui, olha. Se você perguntar à sua professora, Teacher, can I go to the bathroom? E ela responde positivamente a você, né, a essa pergunta. Essa resposta será. Então, se você pede para mim, Teacher, can I go to the bathroom? Professor, eu posso ir ao banheiro? Eu posso, né? Você é o eu posso. Can I? Can I? Eu vou responder o quê? Eu vou responder yes, I can, yes, you can, no, you can't. Muita gente errou colocando, né? Eu coloquei resposta positiva. Aí você foi lá no yes, I can. Yes, I can. Só que preste atenção. É você me perguntando, eu posso, professor, eu posso ir ao banheiro? Lembrem-se, pessoal, que quando a gente usa eu na pergunta, a resposta obrigatoriamente tem que ser com you. Por quê? Porque é uma resposta real, a resposta que eu estou dando para você. Se você disser assim, eu posso ir, eu não vou responder sim, eu posso, né? É o que seria aqui, sim, eu posso. Eu vou dizer, sim, você pode. Certo? Algumas pessoas se confundiram nisso. A mesma coisa aqui é uma pergunta sobre você, né? Que seria assim, olha, você pode me emprestar o seu notebook, né? Eu até botei uma historinha antes para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Para vocês imaginarem essa situação na mente de vocês. E aí você pode me emprestar o seu notebook, não, certo? O seu caderno? Então a professora se enrolou aqui, né? Notebook, né? Na verdade é caderno, né? Para gente. É uma palavra que a gente usa também no inglês, né? Aqui usa no português emprestado para falar sobre computador portátil, mas aqui é uma frase em inglês, né? Notebook significa caderno. May you lend me your notebook? Você pode me emprestar o seu caderno? A pessoa vai responder sim, eu posso. Ou seja, a pergunta é com you, a resposta vai ser o quê? Com I, né? Só que aí, no caso, a resposta aqui foi negativa, né? Que seria no, I may not. Por exemplo, no, I may not. Eu não posso, ok? Então, cuidado para não confundir. A regra é, quando eu pergunto com you, a resposta vai ser com I, certo? Se eu perguntar o contrário com I, a resposta vai ser com you.
Agora, para todas as outras pessoas, por exemplo, essa pergunta aqui era com she. Ela deveria estudar mais? Então, uma resposta positiva seria yes, she should, né? Eu ainda botei um I aqui, né? Nada a ver, eu estou perguntando sobre ela. Então, quando é I e you, eu tenho que fazer uma troca. You e I eu tenho que revezar. Se eu tenho you na pergunta, I na resposta. Se eu tenho I na pergunta, o you na resposta. Agora, se é she, he, it, né? They, né? Que é eles ou elas, eu vou repeti-los. Eu vou usar exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu tinha she, então a resposta correta também teria que ter she, né? Teria que ter she. Aqui seria uma resposta negativa, só que aqui pede uma positiva, né? Então, temos aqui, olha, o she. Yes, she should, ok? O que mais que nós tivemos? Passei essa questão sobre os pronomes objeto. Isso aqui é um assunto do bimestre passado, mas eu percebi que muita gente ficou com dificuldade, né? Então, eu estou repetindo esse assunto. A ideia aqui, pessoal, nada mais é do que você usar o pronome, por exemplo, o pronome objeto. O que é o pronome objeto? É aquele pronome que ele vem mais no final de uma frase. Os pronomes que vêm no começo são chamados de pronome sujeito. Eu vou mostrar isso de novo lá no slide, né? Mas olha, só pela tradução aqui a gente consegue entender. Can you call me later? Can you call later? Você pode ligar mais tarde? Na verdade, eu quero, você pode me ligar? Então, o que eu quero saber é como é que esse me, certo? Como é que é esse me? Esse me em inglês é o se escreve até do mesmo jeito, né? Não pode ser I, não pode ser you. Você pode me ligar mais tarde. Esse é muito óbvio. Outros talvez não sejam tão óbvios, né? Assim, então você tem he may help. Ele pode nos ajudar. Então eu quero saber como é esse nos ou ajudar-nos. Como é que esse nos, que é o nós sem acento, né? Na verdade aqui era para estar com acento, né? Foi uma erro de digitação. Ajudar. Não, aqui é sem acento também. Aqui e aqui são sem acento. Certo? Então, como é que é esse nos sem acento? É o nós, né? O nós com acento a gente utiliza no começo, né? Apesar até de que é possível também a gente usar o nós no final, mas para não confundir aqui, certo? Então, esse nós, ele é usado no começo, ele é um sujeito. No final de frase, ele é objeto, porque ele não pratica uma ação, certo? Mas mesmo que você não consiga entender o que danado é sujeito, o que é objeto. Lembre dessa regra, certo? Esses nomes objeto, eles vêm no final. Então, por exemplo, nós com acento no começo, ele é we, que é aquele WE. Mas como é que ele no final, que é o nos, ele pode nos ajudar, ou ele pode ajudar-nos? Vai ser qual dessas formas, né? Vou botar até o we aqui e tá errado, porque esse aqui é o nós com acento, que eu só posso usar no início de frases. Certo? Se eu usar no final, tá errado. É como, vamos pensar aqui com o eu e o mim, fica bem óbvio. Se eu colocar esse we aqui, certo? Se eu botar essa resposta we, era a mesma coisa de eu dizer assim, olha, ele fez isso para eu. Ele fez isso para eu, para eu. A gente às vezes até fala errado, né? Que seria o quê? A forma correta, mim. Que é justamente aquele me lá da outra questão. Da mesma coisa, se eu boto esse nós aqui, é como se eu dissesse assim, né? Eu tivesse, no caso do eu e do mim, eu tivesse dizendo, ele fez isso para eu, quando eu deveria usar o mim. Então, aqui eu não posso usar o nós com acento em português, certo? O nós acentuado, eu uso o quê? O us, que é a forma correta, ok? Passando aqui para o slide, para ficar mais. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Então, olha só, nós temos aqui. Só são respostas curtas. Voltando para o assunto anterior, que é o assunto do. Aliás, para não enrolar tanto, vamos voltar aqui para os object pronouns, que é justamente o que eu apresentei a vocês agora por último lá no Google Forms, certo? Os pronomes, objeto, sujeito. São object pronouns. Nós temos dois tipos de pronomes. Em inglês, pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são esses pronomes básicos que a gente precisa saber para se comunicar até em qualquer língua, né? Eu, você, ele, ela, nós. Como é que a gente vai se comunicar sem saber dizer eu, né, numa língua, você, para né, para chamar alguém, ou então para se referir a alguém, né, falar dele, dela, deles, né, de nós. Então, são pronomes pessoais, são nada mais do que isso, ok? Aí, pessoal,
existe uma diferença, né, de quando esses pronomes vêm no começo e quando eles vêm no final. É a mesma coisa do português. Eu já vi um exemplo bem claro, que é o eu e o me, ou me. Quando eu faço alguma coisa, eu venho no início da frase, é o I em inglês. I like Lucy, eu gosto de Lucy. Agora, se eu disser assim, Lucy gosta de, eu não vou dizer de eu vou dizer de mim. Então, esse mim é o me em inglês, certo? Então, eu estou falando da mesma pessoa, só que são funções diferentes, certo? Se você não conseguir entender essa ideia de sujeito e objeto, pelo menos guarde a ideia de que, ó, perceba que todos esses pronomes aqui vêm no começo e esses vêm no final. Eu poderia dizer que eles têm a mesma, ou mais ou menos a mesma tradução, certo? Eles têm, na verdade, não exatamente a mesma tradução, é aproximada, né? Mas eles estão se referindo à mesma pessoa. Por exemplo, primeira pessoa do singular, eu, mim, é a mesma pessoa. Eu, mim, me, certo? É a mesma pessoa, né? O nós e o nos, né, que é o nós sem acento, é a mesma pessoa, primeira pessoa do plural. Só que existem diferenças de função. Se eu não conseguir entender essa função, pelo menos que eu consiga entender que esses são usados no início de frase e esse no final, certo? Tá aqui a ideia do eu e do mim. Eu gosto de Lucy, Lucy gosta de mim. Você gosta de Lucy, Lucy gosta de você. Aqui fica igual. E o não mudou no inglês, né? Ele e ele. Nós temos ele gosta de Lucy, Lucy gosta dele. Então, aqui é o ele para o final de frase, certo? Em português, a gente até usa diferente, certo? Só que a gente costuma falar errado. Por exemplo, se eu disser assim, ele viu Lucy. Ele é he, em inglês, ele viu Lucy. Agora, se eu disser assim, Lucy viu ele. Eita, em português parece que é igual, né? Ele no começo e ele no final. Na verdade, não é, é porque a gente fala errado. Seria Lucy ouviu. Então, esse o, essa letra O, é a mesma coisa que o pronome ele, certo? Só que quando ele é sujeito, quando ele vem no início, eu digo ele. Ele gosta de Lucy. Ou então, ele viu Lucy, ele viu Lucy. Agora, Lucy ouviu. Lucy ouviu. Quem é esse o? É o ele. Né? Então, a gente vai dizer Lucy viu ele. Lucy, né, viu ela. Quando seria a viu. Certo? Então, esse o e esse a, na verdade, é o pronome ele e ela. Não precisa aprender em português aqui, né, para nossa aula, eu só estou fazendo comparações com o português, apesar de que a gente tem que dominar essas coisas em português também. Eu só quero dizer que, da mesma forma como em português vai mudar a escrita, né, do eu e do mim, né, do ele e do o, que a gente costuma não usar, a gente não fala eu o vi, a gente fala eu vi ele, né, eu vi ela, em vez de eu a vi, mas existe, a gente não usa, mas existe. Nós gostamos de Lucy, ou então, nós vimos Lucy. Lucy nos viu. Como é que é esse nos? É o us, aliás, us, certo? A pronúncia us, we e us, ok? Então, é fácil, pessoal. Se vocês, pelo menos, gravarem essa ideia de posição, né? E aí tem que lembrar, né? Também a questão da correspondência. Então, eu no início, me no final, para você não confundir. Eu no início, aí o me, eu acho que é esse him. Não, tá errado. Esse him é ele, que corresponde ao he, ele, aqui, né? Para você não confundir assim, confundir um com o outro, certo? Então, né, lembrar de associar as coisas que estão aqui, por exemplo, na mesma linha, certo? Mas é um assunto fácil, certo? Então, pronome sujeito, pronome objeto. É o que em português a gente chama pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Voltando aqui agora para aquela questão das respostas curtas, olha. Então, olha, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Yes, you can. Resposta positiva, no, you can't, se for negativa, né? Sempre yes, no, vírgula. Pessoal, quantas vezes eu ensinei essa regra a vocês? Várias vezes. Sempre é yes ou no, vírgula, que agora a gente usa a palavra que aparece no começo de forma normal e aqui de forma negativa. É a mesma coisa de quando a gente usa o am, por exemplo, ou o are, né, que aqui seria um are na forma positiva, e aqui seria aren't, né, que é o verbo to be, am, is e are. É a mesma regra. Perceberam que só está tendo uma variação de palavras, mas a regra é a mesma? Como aqui é I, eu vou usar o que na resposta? You. Se a pergunta for com you, a pergunta é com you, a resposta é com I. May you help me? Você pode me ajudar? Sim, eu posso. Não, eu não posso. Se a pergunta é com she, a resposta é com she. Aí, a partir daqui, eu repito. Se a pergunta é com he, a resposta é com he. Se fosse eles, they, a resposta é ser com they. Se fosse com we, nós, a resposta é ser com we, nós. Agora, se a pergunta for com I, não, a resposta não é com I, é com you.
Se a pergunta for com you, a resposta é com I. É só nesse momento onde é essa troca, ok? E aí, para a gente, né, iniciar que é algo novo, né, nesta aula, vamos falar sobre essas prepositions. O que é que nada são essas prepositions? Prepositions nada mais são do que preposições, né? Então, nós temos aqui 3 preposições, at, on e in. A tradução dessas preposições é em, no ou na. Na verdade, pessoal, a tradução aqui é só em. O que é no e na? Na e no é o que a gente chama de contração, é quando eu junto em, certo? Mais a, né? O ou o a. Aí eu vou ter o quê? No e na. Então, ao invés de dizer que eu vou, sei lá, em a casa dela, eu vou dizer que eu vou na casa dela. Então, na verdade, é uma junção de 2 palavras, que é do em mais o o ou a. Então, na verdade, isso aqui é uma repetição, porque a preposição, na verdade, aqui é em. Já que o no é o mesmo em, só que com o, e o em e o na é o em com a, certo? É igual a por mais o, por exemplo, né? Por mais o o. Eu vou, né? Que significa pelo. Eu vou por o caminho, eu vou por o caminho. Então, para eu falar por o caminho, eu falo pelo caminho, é uma contração, certo? É uma junção de 2 palavras. Então, no e na é a mesma coisa do em, até como se a gente tivesse, na verdade, essa tradução aqui, certo? Já que essa é a mesma coisa. Aí, vez ou outra, uma dessas preposições, ela também vai poder ser traduzida como um a, com crase, sem crase, com uma preposição que é a, certo? Depois eu vou explicar lá na frente onde é. Mas a tradução mais comum para essas 3 palavras aqui vai ser em, certo? Aí às vezes vai aparecer no e na, porque fica melhor lá, adequado. Mas o no e o na é o em com o e a. Essas preposições são utilizadas para falarmos de quê? De tempo e de espaço. Hoje a gente vai falar só de tempo. Na verdade, esse bimestre vai ser só sobre tempo. Essas preposições, elas confundem bastante, porque quando a gente vai falar em português, acaba sendo a mesma coisa, né? Como eu falei, quando a gente compara inglês e português, eles têm algumas correspondências, né? A gente pensa que é muito diferente, mas não é tão diferente quando comparados a outros pares de línguas, onde a gente encontra muito mais diferenças, né, em relação ao português. Então, o inglês não é tão diferente. Tem coisas no inglês que são muito mais fáceis, como eu já falei a vocês, né, sobre verbos. Aí a gente pode se deparar com coisas que são um pouco mais difíceis. Essa preposição em, a gente utiliza esse em, né, para várias situações. E esse em inglês, ele vai ser escrito de formas diferentes, que são justamente essas palavras que a gente, né, que eu vou apresentar a vocês agora, o at, o on e o in. Então, vamos lá, falar sobre tempo. O in, certo? Ele é o mais abrangente. Então, eu utilizo quando eu vou falar de unidades de tempo grandes. A partir de mês. Então, de mês para cima. Mês, ano, década. Botei aí reticências para a gente pensar, né? Sei lá, o que vem depois de década? Século, milênio. Então, a partir de mês para cima, eu uso in. Quando eu quero dizer assim, olha, nós estamos em janeiro. Nós estamos, no caso agora, em maio, né? Então, estou falando de mês, eu vou usar in. Então, esse in é o in, certo? Apesar de que at pode ser traduzido como in, que on também pode ser traduzido como em, mas, neste caso, esse em aqui vai ser o, certo? Lembrando que a tradução aqui é a mesma, em, certo? Em, no ou na, em. Ok? Então, em janeiro, ano, em 1999, ok? 1999, and in 80s, nos anos 80, né? Que seria a ideia de década. Eu também, para falar no século 21, eu posso colocar, né? Esse no, né? Como eu falei, ó, no século, né? No século, o que é o no? É o em mais o o. No século 21. Então, seria também o in. E o on, que a gente utiliza ele para quê? O on, a gente, qual é a tradução dele? Ai, às vezes acontece isso, aqui eu fico chateada. Vou tentar aqui apagar isso aqui. Às vezes risca errado isso aqui. Certo? Então, olha, a tradução vai ser também em no ou na, né? Lembrem-se disso. Quando eu vou falar de unidades de tempo médias, por exemplo, o que é menor do que mês? Eu posso pensar em dias, dias da semana e dias do mês, certo? E também em feriados, que no caso, o que é um feriado, né? Feriado tem a ver com dia também.
né? Geralmente o feriado é um dia, às vezes a gente tem feriados aí que é mais de um dia, né? Mas a maioria acontece num determinado dia. Então, em feriados que aparecem o nome dia, a gente vai usar o on. Por exemplo, aqui a gente tem, olha só, professora, você falou que com mês a gente usa, né, o in em janeiro. Correto, é o que acontece aqui, em janeiro. Mas se for o mês e o dia, virou o quê? Virou dia do mês. Então, aqui é 21 de janeiro, né? Em inglês, uma das formas mais comuns de se escrever data onde eu represento o dia e mês é colocar o dia depois, certo? Apesar de que é possível também se escrever mais ou menos na mesma ordem que a gente faz em português, colocar o dia primeiro, tá, certo? Mas a ordem mais comum é essa. Então, January 21st, 21 de janeiro. Então, aqui nós temos um dia do mês, por isso que é on. Se eu retirar esse dia, aí eu uso só o in. Então, eu quero dizer assim, olha, eu nasci no dia 21 de janeiro, né? No, tá vendo aí, né? Que apareceu de novo, no. A tradução fica melhor, no. Mas o no é o em, mais o a. Mais o o, aliás. No sábado, Saturday, on Saturday. Uso on, dia da semana. E on Christmas Day, no dia de Natal, certo? No dia mesmo de Natal. Então, feriados que aparecem o nome day, certo? Lembre-se desse detalhe. A gente usa o on. Por quê, né? Esse detalhe. Porque a gente tem agora o at. Qual é a tradução do at? É em também, gente. É tudo a mesma tradução. Em, no ou na. Só que no at é possível também a gente pegar a preposição a, certo? Que às vezes quando ela aparece junto com um artigo, aí a gente vai ver aquela forma craseada, certo? E se estiver no plural, fica as, ok? Então, não precisa saber dessa regra, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre horas em português, a tradução seria as, né? Eu vou às 7 horas, como está aqui, e não em, certo? Então, em muitas situações, esse é, né? Na maioria das vezes eu posso traduzir como em, mas às vezes vai ser as. Por exemplo, quando eu vou falar de horas. Mas esse é quando eu vou usá-lo ele em muitas outras situações, principalmente quando eu me refiro a espaço, é porque a gente não vai ver agora as traduções, o uso para espaço, só para tempo, né? Como eu comecei falando de mês, né? Ano, década, depois dias, e agora o que que... Vê só, então o et ele é utilizado para unidades de tempo pequenas, como o que que vai ser menor, né? Então, primeiro começamos com mês, ano, década, século, milênio. O que que é menor do que mês? Dia. Dia da semana, dia do mês, dia de feriado. O que que é menor do que dia? Eu posso dividir o dia o quê? Em horas, em fases do dia, por exemplo, meio-dia, meia-noite, né? E por aí vai. E também vai entrar feriados, que eu vou já explicar qual é a diferença, né? Passando para horas, então, at a.m., at 7 a.m., né? Então, aqui às 7 horas da manhã. E já aqui, meio-dia, né? Eu vou ao meio-dia. Então, quando eu estiver falando de fases do... Aliás, midnight, not midday, but midnight, meia-noite. É uma fase do dia. Ou se eu colocar noon, né? Ou que é meio-dia, ou midday, que também significa meio-dia, certo? Então eu uso o at, né? Para dizer que eu estou naquela fase do dia, certo? Esse na aqui, né? Vai ser at e não in nem on, certo? Então a lógica aqui é que é para unidades de tempo grandes, a partir de mês para cima, eu uso n. Eu posso dividir um mês em unidades menores, que são dias, dias da semana ou dias do mês mesmo. Eu vou usar o quê? On. Eu posso dividir um dia em horas, em fases do dia, né? Por exemplo, como a meia-noite, o meio-dia, são fases, né? São divisões do dia, né? Como se fossem frações do dia. Por exemplo, o meio-dia é apenas uma fração de um dia completo. Então, quando eu me refiro a uma determinada hora, é uma fração de um dia completo. E aí, o que que acontece? Percebam só que aqui também eu coloquei Christmas, que é Natal. O que que acontece? É possível usar também o at com feriado, só que a diferença é que eu vou usar o at quando não aparecer a palavra day. Aqui, ó, day. Então, feriado sem day, certo? No sentido de estação comemorativa. Então, quando eu falo assim, olha, no dia mesmo de Natal, por exemplo, Christmas Day, né? Outro exemplo seria, por exemplo, olha, Mother's Day, o Dia das Mães, a palavra mother, at Mother's Day. Aí eu vou usar o quê? On Mother's Day.
Agora, se eu falo só Christmas, né? East, né? Por exemplo, que é Páscoa, né? Por exemplo, sem usar a palavra dia, aí eu uso o at. Então, on Christmas Day e só at Christmas. Tá? Então, feriado sem day, eu uso o at, né? Uma regrazinha meio tricky, né? Uma regrazinha meio assim difícil, né? De, de você, às vezes, não errar, mas, enfim, faz parte, né? Essas exceções, essas pegadinhas também fazem parte. E por hoje, pessoal, é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderem, é só assistir esse vídeo novamente, pausar, assistir mais rápido, como vocês quiserem. E mais uma vez, né, na dúvida, não deixem de perguntar, certo? Vocês podem fazer as perguntas de vocês pelo WhatsApp, certo? Então, até a próxima. Valeu. Take care. See you. Bye bye.